Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de religião. E como vocês sabem, que antes de começar a nossa aula nós temos aquele combinado, vamos lá, cada um para o seu local, bem tranquilinho e sossegado aí na casa de vocês? Já estão aí? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso material, a nossa apostila de hoje. Já está com ela em mãos? Então vamos aqui. A nossa apostila de hoje refere-se às práticas religiosas no cotidiano das pessoas. O que é que a gente faz? Quais são as práticas do catolicismo, do judaísmo e assim por diante? Nós iremos conhecer. Mas antes de tudo, qual é a nossa regra? Respeitar a prática de cada religião e a escolha de cada religião, que cada pessoa tem direito a escolher a sua religião. Está bem? Então vamos aqui comigo. Começa assim: a reza, a oração ou prece, a meditação, a recitação ou entoação de cânticos e mantras, a leitura de um texto sagrado, entre outras, são espiritualidades que permitem aos seguidores das várias religiões o contato com o sagrado. Então eu posso ter esse contato com o sagrado através da reza, da oração, das preces, né? Eu posso meditar, vai de acordo à minha crença e à minha religião. Então eu posso ter esse contato com o sagrado, com o Deus, da maneira que eu quiser. Eu sou livre para escolher a forma. E aí tem algumas dessas formas que nós podemos manter esse contato. E vocês, quando eu estava falando, qual é a forma que vocês aí em casa mantêm esse contato com o sagrado, hein? Olha, fiquei curiosa, querendo saber. Eu amo fazer minhas orações, a minha rezinha ali, sempre lá ajoelhada na minha igreja, mas tem outras pessoas que já fazem de outra forma, de outro jeito, entenderam? Então vamos voltar aqui. Espiritualidade são as práticas que permitem uma imediata relação com o sagrado. Muitas pessoas procuram por meio das espiritualidades apoio e força espiritual para superar as dificuldades e viver com mais alegria, disposição e confiança. Quando eles dizem por meio das espiritualidades, é por meio das religiões, né? Procurar apoio e força espiritual para superar várias dificuldades, doenças, mortes. Então, problemas que você tenha, muitas pessoas procuram, geralmente quase todas as pessoas, quando estão com esses problemas, procuram a sua religião, as suas pessoas de espiritualidade, para poder ter esse conforto e procurar força nas palavras e nas atitudes dessas pessoas. Quando eu falo assim, pode ser o pastor, pode ser o padre, sempre essas pessoas que estão à frente das religiões. Eu falei desses, mas tem outras religiões que têm os seus sagrados, né? Que é o que as pessoas colocam como sagrado para eles, que são essas pessoas que servem para eles darem conselhos espirituais. Aí continua, as práticas ocorrem em diversas situações e também estão presentes nas religiões. Cada religião tem seu próprio, né? Cada religião tem os seus próprios ritos. O que é ritos? Suas próprias práticas relacionadas com as regras que os seus seguidores devem respeitar no dia a dia. Então, cada religião tem suas práticas, né, de praticar os seus rituais, mas seguem as regras. Cada religião tem as suas regras e vocês irão conhecer neste instantinho e aí vocês irão dizer, ah, a minha segue essa mesmo, certo? Quando se encontram em momentos de estudo, nas cerimônias ou nas festividades e assim por diante. Algumas religiões têm celebrações similares. O que quer dizer similares? Parecida com uma de outra religião.
mas com detalhes distintos, de acordo com os diversos grupos e as culturas com os quais se relacionam. Aí embaixo diz assim: observe a seguir alguns exemplos de celebrações que envolvem práticas de iniciação religiosa. Aí o primeiro que ele começou foi o judaísmo e no islamismo, que há cerimônias para a escolha do nome e para a apresentação dos bebês nos templos. Então, quando nasce um bebê lá, eles se reúnem, né, fazem uma cerimônia e vão apresentar o bebê para todos aqueles que estão ali presentes e escolher o nome do bebê. Olha que interessante, já a gente católico, nós é quem escolhemos o nome do nosso bebê. Já lá na religião do judaísmo e do islamismo, são feitos dessa maneira. As práticas religiosas em relação à cerimônia da apresentação do bebê é feito desse jeito. Eles apresentam o bebê e escolhem o nome do bebê. Na maioria das igrejas evangélicas, o bebê é apresentado à igreja nos primeiros meses de vida, lembrando a apresentação de Jesus ao templo. O batismo ocorre mais tarde na adolescência. Então, nas igrejas evangélicas, os bebês começam a frequentar, né, a igreja junto com seus pais e é feita uma cerimônia como se fosse apresentando Jesus ao templo. Só que naquele momento não ocorre o batismo. O batismo só vai acontecer quando aquela criança se tornar um adolescente. Aí sim acontece o batismo. Isso na igreja evangélica, certo? E aí, até agora já conseguiu se encaixar em alguma dessas práticas religiosas? Olhe, se não conseguiu ainda, espera aí que daqui a pouco a sua chega, tá bom? Na igreja católica e na igreja luterana, que é a protestante, o bebê é batizado nos primeiros meses da vida e na adolescência realiza a confirmação do batismo. Então, o que é que acontece na igreja católica? O bebê, quando nasce, os pais, né, deixam passar-se um tempo de 2 a 3 meses, escolhem o padrinho e fazem o batismo lá na igreja católica. Quando eles estão na fase do adolescente, eles passam por uma parte chamada de crisma. O que é crisma? É a confirmação do batizado. É como se ele estivesse sendo batizado novamente. Por quê? Porque ali na adolescência, ele já vai escolher os seus próprios padrinhos para a crisma e ele também já está consciente do tudo da vida dele, da vida religiosa, tudo. Então segue essa confirmação. Isso ocorre na igreja católica. Já na Umbanda, o batizado também ocorre nos primeiros meses de vida, tendo alguma semelhança com o batismo católico, como o fato de haver padrinhos para crianças. Na Umbanda também acontece, né, o batismo quando a criança ainda é bebezinha. Aí os pais levam lá, fazem o batismo e a semelhança que ele diz é que também as crianças têm padrinhos, como na igreja católica. E vocês? Vocês sabem quem são o padrinho de vocês? Vocês conhecem quem são aí católico? Conhece quem são os seus padrinhos? Se não conhecem, pergunta a mamãe ou papai. Está bem? Vamos lá continuar? No judaísmo, os meninos e as meninas participam do Bar Mitzvah. Essas práticas marcam a passagem dos adolescentes para uma espécie de maioridade religiosa. Então, como vocês viram lá em cima, quando eles nascem, eles são apresentados no templo, né? E lá eles são colocados e as pessoas da cerimônia escolhem o nome, tanto se for menina para menina, se for do menino para o menino, né? O nomezinho de cada um. Quando eles chegam na fase da adolescência, eles passam a participar, tanto os meninos quanto as meninas, dessa cerimônia chamada Bar Mitzvah, que é
uma passagem para a maioridade religiosa. Não é que ele vai ficar maioridade na idade, mas sim, por estar adolescente, já passou para uma idade aonde se torna, né, maioridade religiosa. Aí ele continua aqui. O ritual indígena da etnia Carajá celebra a passagem da infância para a vida adulta dos meninos no ritual chamado de Retonoque, que significa casa grande. Durante as práticas, os jovens que estão se tornando adultos passam um período dentro dessa casa, construída para o ritual. Segundo a tradição, é nela que os seres místicos ajudam o indígena a se tornar um Inã, que saiba caçar e pescar. Então, o que vocês viram aqui? Que já no ritual indígena é totalmente diferente. Não tem templos, não tem padrinhos, não tem o chamado de batizado, mas sim uma passagem da infância para a idade adulta. E é nessa tribo aqui do Carajá que essa parte toda que acontece, essa cerimônia toda, é dentro de um local chamado Casa Grande, aonde ele fica lá por um período, né? E nesse período que ele fica lá, a tradição diz que ele recebe os seres místicos que vão ajudar ele a caçar e a pescar. Então, vocês perceberam aqui que nós temos várias práticas religiosas sobre o batismo, que o batismo não é igual na minha igreja, não é igual na igreja evangélica, não é igual na igreja judaica e assim por diante. E o que é que cabe a cada um de nós? A respeitar essas práticas religiosas. Se o meu vizinho ele é evangélico, eu tenho que respeitar as práticas religiosas dele e as regras da igreja dele. Se o meu outro vizinho é espírita, eu também tenho que aceitar e respeitar, da mesma forma que eu quero que eles respeitem e aceitem a minha religião. Certo assim, meus amores? E aí, vocês já se identificaram em algum desses rituais aqui, dessas práticas religiosas? Espero que sim. Então, nossa aula de hoje sobre as práticas religiosas no cotidiano das pessoas terminam por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.